Então nós vamos caminhar por esses motivos a qual Paulo nos apresenta, entendendo um pouco do contexto que essa igreja estava passando. A igreja de Corinto, ela foi implantada aproximadamente uns 54 anos após a morte de Cristo, e a carta de Paulo, ela é escrita especificamente mais ou menos uns 56 anos após Cristo. Ou seja, nós estamos falando de uma igreja aqui que ela tem mais ou menos 3 ou 4 anos de vida, e há 50 anos atrás, Jesus morreu, ressuscitou, andou por 40 dias, foi ao Pai e disse que voltaria. Só que... Amém, voltou. Então, o que nós estamos aqui diante desse texto é de uma igreja que está um pouco incrédula. Afinal de contas, nós estamos falando aqui sobre uma geração de pessoas que não somente ouviram falar a respeito de Jesus, mas viram com seus próprios olhos. Então, nós temos aqui um Jesus que anda durante alguns dias sobre a terra, e ele faz essa promessa que voltaria, mas passam-se 54, 55, 56 anos, e ele não volta. Então a igreja de Corinto, ela começa a ter muitos problemas na sua igreja local, problema com falta de segundo mandamento, do amor ao próximo, né, no caso, falta de sabedoria em dons, falta de sabedoria enfim. Então a igreja de Corinto estava num caos gigantesco, no contexto eclesiástico e numa crise gigantesca de fé, a ponto de que Paulo inicia seu capítulo 15, que foi isso que nós acabamos de ler, apontando essa crise da igreja de Corinto. E ele vai condenar, tipo assim, olha, há no meio de vocês aqueles que não estão tão crentes assim na ressurreição de Cristo. E Paulo diz, mas ora, se nós não cremos que Cristo ressuscitou, então vão é a nossa fé. E talvez possa soar distante para os nossos ouvidos a realidade de nós pensarmos de que nós descremos a respeito da ressurreição de Jesus. Pode parecer um pouco ofensivo, mas talvez ao vermos esses 4 pontos que Paulo traz e o como que isso impacta na nossa vida comum, na nossa vida diária, possa ser que nós venhamos a nos identificar de que aquela igreja tinha 50 anos que Jesus tinha voltado aos céus. Será que nós, 2025 anos depois, não estamos um pouco com a mesma crise? Não sei como tem andado a sua fé na veracidade e na realidade do Evangelho, mas eu creio que o Senhor há de compartilhar conosco hoje uma mensagem de que, é real, meus amigos. O Evangelho, ele não é uma historinha, não é um conto de fadas. Jesus Cristo realmente veio à terra, morreu em nosso lugar, ressuscitou e há de retornar para nos buscar. Amém? Então, beleza, vamos seguir aqui. Até então tá tudo ok, gente? Amém, glória a Deus. Dá para nós catalogarmos aproximadamente uns 4 pontos que Paulo distribui ao longo do seu capítulo 15, focando e enfatizando os motivos pelos quais nós devemos permanecer. E o primeiro motivo que Paulo apresenta é um motivo muito simples, que é visando essa descrença da ressurreição. Paulo começa dizendo, olha, lembrem-se do verdadeiro Evangelho. Lembrem-se da realidade da cruz. Meus amigos, diante de uma crise de fé, de uma crise de será que vale a pena continuar seguindo Jesus? A primeira coisa que Paulo fala não é, igreja de Corinto, calma, vale a pena, sabe por quê? Porque você vai ganhar um carro, porque você vai ganhar uma casa, porque você vai ter um ministério bem sucedido, porque você vai ser grande. Não. E talvez a gente até se decepcione, porque Paulo não vai citar isso em momento nenhum. A primeira fala de Paulo para responder uma crise de fé é: lembrem-se da cruz de Cristo. Sabe, meus amigos, quando nós vamos ler Isaías 53, nós nos deparamos com Isaías dizendo que Cristo foi transfigurado, transpassado, humilhado, açoitado, ele foi morto em nosso lugar. Sempre que eu leio esse Isaías 53, eu fico todo quebrado. Eu vou aproveitar para engajar e ler ele aqui com vocês, tá bom? Não precisa abrir. Confiem que isso aqui está na Bíblia, vocês podem ler depois quando vocês chegarem em casa, amém? A partir do verso 3, Isaías vai dizer: ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado.
e nós não tínhamos como estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, Ele não abriu a sua boca. Como julgamento opressivo Ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois Ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, que Ele foi golpeado. Meus amigos, o que nós estamos vendo aqui é literalmente, e não é um uso errado da palavra literalmente, é literalmente o Filho de Deus se fazendo homem por mim, por você, se separando do Pai. Sabe, eu não sei se você já precisou lidar com alguma dor, não sei se você já precisou se despedir de alguém por geografia ou por apenas essa pessoa ter falecido, e é um aperto quando você tem que dar esse tchau. E vamos imaginar, meus amigos, Deus que era plenamente satisfeito no Filho, o Filho que era plenamente satisfeito no Pai, e eram plenamente satisfeitos no Espírito. Em um momento da história, Jesus precisou se separar de Deus. Em um momento da história, Jesus, que também é Deus, precisou ser homem e ser educado por uma humanidade caída, pecadora. Em um momento da história, Jesus, perfeito, impecável, puro, santo, precisou ser crucificado em nosso lugar, ser zombado por nós. Aquela cruz que não cabia, mas que era nossa, mas por alguma razão, diante de uma humanidade pecadora, Ele decidiu derramar graça sobre nós. Não somente Ele morreu em nosso lugar, mas Ele nos tirou do lugar de condenação e nos trouxe para o reino da sua luz. Voltou ao Pai e não nos deixou só. Ele nos deixou o Consolador, nos deixou o Espírito Santo, que é o responsável por abrir os nossos olhos para vermos a beleza que existe no Filho de Deus. E junto a isso Ele fez uma promessa de que eu vou, mas eu vou voltar para governar sobre todas as coisas. Então, o primeiro motivo que Paulo apresenta para responder uma crise de fé não é bênção, mas é lembre-se do sacrifício de Cristo, que morreu no nosso lugar, mas que ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. E Paulo segue ainda nesses primeiros 10 versículos, e ele vai dizer: olha para mim, por exemplo, eu era um perseguidor, eu era alguém que perseguia cristãos, e eu mesmo nasci como alguém fora de época, dentre aqueles que foram ordenados ao ministério apostólico. Mas a graça de Deus me alcançou, e olha para mim hoje, igreja de Corinto, não querendo trazer glória para mim, mas eu tenho trabalhado mais do que Pedro, mais do que Tiago, mais do que João. Eu sou o apóstolo que mais coopera para o avanço do reino, mas isso não é mérito meu, isso é graça, isso é dom de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo, meus amigos? Talvez você seja alguém que é o maior ex da face da terra, ex-bruxo, ex-alcoólatra, ex-fumante, ex aí um monte de coisa. Ou talvez você seja alguém que cresceu em um contexto cristão e na sua ótica, na sua perspectiva, você é um crente nível 3 para mais, porque você nunca fez uma besteirinha sequer. E aí nós somos educados a pensar que existem essas duas classes de cristãos: aqueles que vêm de um pecado cavernoso e tem um baita de um testemunho, ou aquele que cresceu na igreja e nunca fez nada. Mas fato é que quando Paulo fala sobre a graça e sobre nós sermos amigos de Deus, o que Paulo está dizendo, olha, é muito maior do que aquilo que você faz na sua vida. Por conta da queda de Adão, toda a humanidade nasceu condenada à morte, ao pecado e à destruição. Mas a boa notícia do Evangelho é que
Um dia um certo alguém resolveu comprar para si povos de toda tribo, língua e nação. E nós que iríamos nascer já destinados a sermos condenados e castigados pela ira de Deus, Cristo decide morrer por nós e nos tornar amigos de Deus. Eu não sei se você cresceu na igreja e fez tudo certinho a vida inteira, ou se você tem o pior dos passados, mas fato é de que diante de Deus todos éramos condenados e Ele fez todos nós amigos de Deus. Então, o segundo motivo que Paulo apresenta, dos motivos pelos quais nós devemos permanecer olhando para o Senhor, primeiramente lembrem-se do sacrifício que Ele fez por vocês. E depois, lembrem-se que Ele tornou vocês de inimigos, amigos de Deus. Então Paulo segue, e agora Paulo vai entrar num ponto de que talvez faça muito sentido para a nossa realidade hoje em dia. Paulo vai dizer ainda sobre a questão da falta de fé nas pessoas em relação à ressurreição e à veracidade do Evangelho. E Paulo diz, olha, se a sua esperança não é que essa mensagem é uma verdade, você é um pobre de um coitado. Se não me engano, no versículo 15 ou versículo 17, mais ou menos, Paulo vai dizer, se é para essa era presente que nós temos esperança, nós somos as pessoas mais dignas de misericórdia. Em outra palavra, Paulo está dizendo, olha, se você está esperando que amanhã vai dar tudo certo na tua vida, e a tua esperança é que amanhã, no estalar de dedos, Jesus vai te deixar rico, vai resolver o teu problema, você é um coitado. E parece contraditório, afinal de contas é uma igreja numa crise de fé, e o discurso de Paulo é, amanhã não vai ficar tudo bem não. Amanhã não vai ser num piscar de olhos que pá, olha como Deus mudou a minha vida. Ele tem poder para amanhã estalar o dedo e mudar tudo? Tem. Mas se Ele não fizer, Ele permanece sendo digno de confiança. O sim ou o não que o Senhor nos dá não muda o caráter dEle. Talvez você esteja hoje numa crise na sua casa, no seu casamento. Talvez você é uma mãe que ora durante anos para a conversão do seu filho e ele só se perde. Talvez você é alguém que tem tentado durante anos empreender alguma coisa e sempre dá errado. Talvez toda a porta de emprego que você tenta se fecha e você fica com aquela esperança de que o Senhor vai resolver, mas hoje é dia 11 de julho e adivinha só, Deus ainda não respondeu tua oração. E talvez você comece a se questionar, será que esse Deus é tão bom assim mesmo? Será que o Evangelho é isso tudo mesmo? Será que Deus é justo mesmo? Mas Paulo volta os nossos olhos para o lugar certo. Não alimente a sua fé e a sua esperança baseado no sim que Jesus te dá, mas na veracidade do Evangelho e na realidade que Ele prometeu, que Ele há de retornar para governar sobre todas as coisas. O terceiro motivo pelo qual nós devemos permanecer firmes e constantes, Paulo acabou de nos apresentar, porque a nossa esperança não está em governos, a nossa esperança não está na força do nosso braço, a nossa esperança não está na nossa capacidade ou na realização do nosso sonho de amanhã. A sua esperança não pode estar na faculdade que você vai fazer e que talvez você vai ser bem sucedido. A sua esperança não pode estar em talvez você tenha um grande chamado, porque um dia alguém botou a mão na tua cabeça e falou que você vai ser grande e você tem fé nisso. A sua esperança não pode estar naquilo que os seus pais talvez tenham construído para você e você vai tocar daqui para frente. A nossa esperança precisa estar na realidade de que Ele voltará. Essa é a verdadeira esperança do Evangelho. Independente dos sims e dos nãos que Jesus nos dá, Ele permanece sendo digno de confiança. E Paulo ele segue dizendo, e ele vai enfim apresentar o seu quarto ponto, que talvez poderia ser o ponto mais otimista. Normalmente quando nós estamos escutando algum tipo de pregação ou qualquer coisa do gênero, nós temos a facilidade maior de lembrar da última coisa que foi falada, e não daquilo que foi falado no início ou no meio. Então, Paulo está aqui agora diante do final do seu grande aconselhamento de fé. E vai soar tão contraditório. Paulo vai dizer, sabe por quê? Igreja, vocês devem permanecer firmes e constantes. Porque Deus sujeitou
tudo ao governo do Filho. E um dia o Filho governará sobre todas as coisas, para que tudo seja sujeitado ao Pai e o Pai seja glorificado. É um pouco deprimente. Paulo está dizendo, no final das contas, você não ganha nada. Paulo termina o discurso de encorajamento dizendo, é porque Deus vai ser glorificado através disso. E é bonito nós falarmos que Deus seja glorificado, que Deus seja exaltado, que Deus seja... Mas, quando Paulo apresenta o decorrer dessa história, nós não ganhamos em nada. Inclusive no capítulo 15, Paulo diz, se não é por isso, por que eu tenho sofrido naufrágio, perseguição, sendo jogado em meio a leões? Paulo está dizendo, o problema vai continuar vindo, circunstância difícil vai continuar vindo, dilema vai continuar vindo, crise vai continuar vindo, oração sem resposta que você espera vai continuar vindo, mas permaneça. Por quê? Porque Ele é digno. Paulo, o que eu ganho com isso? Ele é digno. Sabe, o Evangelho não é sobre aquilo que nós podemos ganhar de Deus. E talvez você esteja agora sentado se condenando, ou talvez com seu coração limpo, tipo assim, não, eu sou um crente nível 4 e eu não espero nada de Jesus. Eu canto nada mais todo domingo porque tudo é Jesus na minha vida. Mas talvez o ídolo do teu coração seja a tua própria salvação. Talvez você ama o Senhor não porque Ele é digno, mas porque você tem medo de ir para o inferno. Talvez nós amamos o Senhor a vida inteira não porque Ele é digno, mas porque a nossa salvação é o nosso Deus. E pode parecer muito contraditório esse ser o discurso de Paulo, para incentivar a fé dos cristãos. Mas o que Paulo está fazendo aqui é passando uma peneira e dizendo, olha, igreja de Corinto, se você quer viver um evangelho falso, de bênção, prosperidade, de que tudo vai dar certo, pode abrir a porta e ir embora. E mais uma vez, voltando lá na primeira fala de Paulo, lembre-se do verdadeiro evangelho. O morrer é lucro, o viver é Cristo. É Paulo dizendo, eu considero tudo como perda, comparado ao conhecimento de quem Deus é. Sabe, meus amigos, talvez hoje você possa estar nessa condição. Talvez você esteja descrente, talvez você esteja fraco na sua fé, porque as coisas têm sido tão difíceis no seu dia, e você se pergunta, vale a pena, cara? Plena sexta-feira, diazão como? Bonzinho para poder pegar um cinema. Hoje é que dia? Hoje é dia 11, eu acho que já até estreou Superman. Você podia estar vendo um filme agora, cara. Mas por uma razão, você decidiu vir aqui. E a fala do Senhor é, vale a pena permanecer. E não é vale a pena permanecer porque se você perseverar, você vai ser um pastor. Se você perseverar, você vai ser um intercessor. Se você perseverar, você vai ser um líder de louvor. Se você perseverar, você vai ser um grande empresário. Se você perseverar, você vai ter uma bela família. Não. Se você perseverar, Ele será glorificado através da sua vida. E esse é o único motivo pelo qual nós existimos, meus amigos. Por que Jesus se fez homem? Para glorificar o Pai. Então o que Paulo fala nesses 4 pontos é, vale a pena permanecer, por quê? Ele morreu em nosso lugar, Ele nos tornou amigos de Deus, Ele é a nossa esperança e Ele é digno de todas as coisas. E qual que seria então a aplicação prática disso? Beleza, vale a pena permanecer. Então o que é permanecer? É eu continuar vindo para cá toda sexta e todo domingo e todas as programações?
Então, se eu ficar batendo cartão na igreja, eu estou permanecendo? Talvez você possa congregar aqui ou qualquer outro lugar durante 50 anos e você não está com seu coração em lugar de permanecer no Senhor. E o exercício e a resposta prática que Paulo dá para isso ainda está lá no primeiro versículo praticamente desse capítulo. E é uma coisa muito simples que talvez passa tão desapercebido por tão simples que é. Lembrem-se. Eu não sei como que está a tua vida hoje. Pode estar tudo um mar de rosas, ou pode estar tudo um caos. Se lembra do Evangelho. Se lembra da obra redentiva de Cristo na cruz. Se está tudo bem, se lembra que está tudo bem graças a Ele. Se está tudo mal, se lembra do Evangelho, porque aí que vem a grande virada de chave da nossa cabeça. O final dessa história, meus amigos. Talvez você crê que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, só que parece que amanhã nunca chega. Mas haverá um dia em que a nova Jerusalém descerá sobre a terra. Ele estará conosco, Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Naquele dia não haverá choro, nem luto, nem tristeza, nem dor, pois Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. E Ele será plenamente glorificado por toda a eternidade. Paulo fecha nisso. Esse é o motivo principal que vocês devem se lembrar. É porque Ele é digno. Talvez você passe 2 meses e a sua vida mude. Talvez você passe 50 anos e nada aconteça. Mas Ele permanece sendo digno dos nossos dias. Como eu falei um pouco mais cedo a respeito de Simeão, era um homem que a Bíblia diz que ele era um homem piedoso, ele era um homem justo e que ele aguardava a consolação de Israel. E naquela época o povo judeu, eles estavam em um contexto muito ruim, porque o Império Romano estava se impondo contra eles, e então o que eles esperavam era um Cristo ibélico que viesse governar com poder e imposição sobre o governo romano. Mas o que acontece é que Jesus vem num bebê, no colo de uma mãe. E Simeão, durante anos da sua vida, alimentado por uma promessa, não uma promessa de bênçãos, mas a promessa de que um dia os olhos dele haveriam de contemplar o Senhor. Ele vai até o templo mais uma vez. Ele vive mais um dia da sua vida de forma digna e piedosa. Ele vive mais um dia da sua vida amando o Senhor. Até que, talvez, no dia 11 de julho, quanto que seria o primeiro ano antes de Cristo, gente? 0? Vamos fingir então que é 0. Vamos fingir que eu sei muito essa resposta. Talvez no dia 11 de julho do ano 0, Simeão se questionando, 10 anos vindo aqui e nada dele voltar, nada dele vir. Até que de repente, Jesus aparece diante dos olhos dele. Sabe, se nós formos estudar a respeito da escatologia, realmente não dá para agora do nada Jesus voltou, mas a mesma promessa que ele fez para Simeão, de que um dia os olhos dele haveriam de contemplar a face do Senhor, essa promessa foi entregue a nós. Jesus, quando ele vai aos céus, ele fala, eu vou deixar o Espírito Santo, que há de revelar quem eu sou. Meus amigos, o que nós estamos aqui vendo é que Paulo está deixando uma promessa através daquilo que Jesus falou, só que nós não estamos alheios a isso. Existe alguém que talvez você esteja distante hoje, mas que pode acalentar a tua fé.
Talvez você pode vir aqui durante 10 anos e escutar inúmeras pregações incríveis e nada vai mudar, mas existe alguém chamado Espírito Santo que foi deixado pelo Filho para que nós consigamos acessar essa realidade e a nossa fé ser alimentada mais uma vez. Para quê? Para crermos na promessa de que Ele voltará para governar sobre todas as coisas. Esse é o final do Evangelho, essa é a realidade do Evangelho. Não é bênção, não é prosperidade, não é o teu grande chamado, não é o nosso grande ministério, mas é Cristo sendo glorificado sobre todas as coisas. É Paulo dizendo, tudo se sujeitará ao Filho, e o Filho há de sujeitar tudo ao Pai, independente daquilo que nós construímos, se foi algo belo, feio, pequeno ou grande, tudo há de se sujeitar ao Filho de Deus, e tudo há de glorificar o nome dEle. E eu não sei que vida você tem levado, mas a tua vida ela tem um motivo, que é glorificar o nome do Senhor, e é por isso que nós devemos permanecer. Amém? Você que pode, se coloca de pé, por gentileza.